uma crescente proximidade, um toque que fala mais do que palavras e um momento que transforma tudo. Em meio ao ambiente rústico da fazenda, uma conexão se fortalece de forma natural e envolvente entre uma jovem e seu vizinho de 65 anos. Algo que parecia impossível aconteceu. Quer descobrir como essa história evolui? Acompanhe aqui e sinta cada detalhe desse encontro único. Nunca imaginei que aquela visita à propriedade do Eduardo, meu vizinho de 65 anos, pudesse alterar tanto o modo como eu o enxergava. Morando no campo há alguns anos, já conhecia Eduardo como um homem de poucas palavras, meticuloso no trabalho, rural e sempre disposto a oferecer ajuda, embora raramente permitisse que alguém se aproximasse de verdade. Havia nele um ar enigmático, algo que parecia esconder histórias não contadas, visíveis apenas no olhar profundo que ele lançava ao horizonte. Naquele dia, ele me convidou para passar a tarde explorando sua fazenda, e minha curiosidade foi maior que a hesitação. Quando cheguei, ele me recebeu com um aperto de mão caloroso e um sorriso sincero, que parecia carregar a promessa de uma experiência única. Com paciência, ele foi me guiando por cada recanto do lugar, narrando as tarefas diárias com uma paixão evidente. Desde o cuidado com os animais até os desafios das colheitas, Eduardo falava com uma voz grave, pausada e fascinante. Sua dedicação e amor por aquele pedaço de terra eram quase palpáveis. Enquanto o dia avançava, o sol começou a se esconder, atrás das colinas, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados que deixavam a paisagem ainda mais encantadora. Houve um momento em que o observei com novos olhos. Ele não era apenas o vizinho reservado. Havia algo nele que eu não tinha notado antes. Ele me conduziu até o estábulo, um ambiente aconchegante, impregnado pelo cheiro familiar do feno e o som tranquilo dos cavalos. Ali, com uma paciência quase hipnotizante, ele me mostrou como escová-los e interpretar seus movimentos. O ambiente exalava calma, e parecia que a distância que sempre existira entre nós havia desaparecido. A proximidade criou uma conexão, silenciosa, como se o tempo parasse ao nosso redor. Quando olhei para ele novamente, percebi que seus olhos estavam fixos em mim. Eles refletiam uma mistura de ternura e algo indecifrável, que fazia meu coração acelerar de maneira inesperada. O silêncio que nos envolveu era repleto de significados que dispensavam palavras. Então, ele estendeu a mão, tocando meu braço com delicadeza. O simples gesto me fez estremecer, uma corrente de emoção que não consegui conter. "Está tudo bem com você?" perguntou, sua voz carregada de gentileza genuína. Confirmei com um leve movimento de cabeça, temendo que falar revelasse demais sobre o que eu sentia naquele momento. O toque, embora breve, parecia ter cruzado uma linha que antes eu nem sabia que existia. Algo havia mudado entre nós, e ainda que eu não soubesse onde aquilo nos levaria, sabia que nada seria como antes. Ele não retirou a mão do meu braço. Pelo contrário, seus dedos começaram a traçar movimentos circulares suaves sobre minha pele. Um gesto tão delicado quanto eletrizante. Era como se, a cada segundo que passava, as barreiras entre nós fossem se dissolvendo, e a distância, antes tão palpável, desaparecesse em meio àquele silêncio carregado de significado. Eu sabia que ele também sentia isso. Estava claro, na intensidade de seu olhar, no jeito como seus olhos percorriam cada traço do meu rosto, como se ele tentasse decifrar meus pensamentos mais profundos. Enfim, tomei coragem para encará-lo diretamente, e naquele instante, percebi que compartilhávamos algo único. Havia uma ligação invisível entre nós, algo silencioso, mas impossível de ignorar. Sem dizer nada, ele moveu a mão do meu braço para o meu rosto, acariciando minha bochecha com uma suavidade que me fez fechar os olhos. Por um momento, me permiti abandonar qualquer resistência e apenas sentir. Seu polegar deslizou gentilmente pela minha pele, traçando uma linha que ia da bochecha até o meu queixo. Meu coração parecia pulsar em um ritmo descompassado, como se cada batida fosse uma descoberta, uma confirmação de algo que eu nunca soubera que esperava. Quando abri os olhos,
Os dele estavam fixos em mim. Havia profundidade e intensidade em seu olhar, uma mistura de emoções que me deixou sem ar. Sua mão permaneceu em meu rosto, transmitindo um calor reconfortante que parecia alcançar as partes mais escondidas de mim. Eu não conseguia me lembrar da última vez que alguém me olhara daquele jeito, com tamanha vulnerabilidade e desejo ao mesmo tempo, como se ele enxergasse além do que eu mostrava para o mundo. Por algum motivo, sinto uma tranquilidade que nunca experimentei quando estou ao seu lado, ele disse, quase num sussurro. Suas palavras eram sinceras, ressoando em mim como uma melodia familiar e há muito esquecida. Antes que pudesse evitar, senti minhas próprias defesas começarem a ruir. Havia algo na presença dele que me fazia sentir protegida, como se naquele instante ele fosse o único lugar seguro para onde eu pudesse ir. Sem perceber, me aproximei um pouco mais, cada movimento reduzindo a distância entre nós. O cheiro, de feno e terra, misturado com um leve toque da colônia que ele usava, criava um ambiente inebriante. Cada respiração parecia mais pesada, mais carregada de significado. Ele permaneceu ali, imóvel, mas presente, como se estivesse esperando o próximo passo. Seus dedos deslizaram até o meu queixo, traçando uma linha tão delicada que me fez estremecer. Meus olhos estavam fixos nos dele, incapazes de desviar, como se houvesse algo em seu olhar que me prendesse naquele momento, naquele lugar. Você se importaria se eu chegasse mais perto? Ele perguntou, sua voz baixa, carregada de ternura e expectativa, causando um arrepio que percorreu todo o meu corpo. Assenti levemente, sem conseguir pronunciar nenhuma palavra, enquanto ele se inclinava para mais perto. Seus lábios pairavam a poucos centímetros dos meus, e eu podia sentir sua respiração quente e tranquila, cada instante se arrastando como uma eternidade repleta de expectativa. A tensão era quase tangível, preenchendo o espaço entre nós, até que finalmente nossos lábios se encontraram em um toque suave, um contato que parecia uma promessa silenciosa de algo muito maior. O beijo começou delicado, quase hesitante, como se estivéssemos explorando um território desconhecido, mas logo ganhou intensidade, como uma corrente que nos arrastava para algo inevitável. Havia uma paixão contida que finalmente havia encontrado sua saída. Minhas mãos encontraram seu peito, sentindo os batimentos acelerados do seu coração, espelhando os meus. Naquele instante, me senti simultaneamente vulnerável e mais viva do que havia estado em anos. Cada movimento, cada carícia, parecia reacender algo em mim, uma chama há muito esquecida. Suas mãos firmes, mas ternas, repousaram na minha cintura, me puxando para mais perto, e eu retribuí com igual intensidade, deixando-me levar sem me preocupar com as consequências. O mundo ao nosso redor desapareceu, deixando apenas nós dois, e aquele momento que parecia existir fora do tempo. Quando finalmente nos afastamos, apenas alguns milímetros, nossas respirações entrecortadas preenchiam o silêncio. Ele me olhou com uma expressão que refletia tudo o que eu também sentia, uma mistura de surpresa e aceitação. Eu nunca pensei que isso fosse possível. Ele sussurrou, sua voz carregada de emoção. Um sorriso involuntário surgiu no meu rosto, e respondi com suavidade. Eu também não. Naquele momento, soube que havíamos cruzado uma linha da qual não poderíamos voltar. Ele acariciou meu rosto novamente, seus dedos traçando suavemente a curva da minha mandíbula. Havia algo em seu toque que me fazia sentir ao mesmo tempo frágil e forte, como se ele enxergasse partes de mim que eu mesma desconhecia. O celeiro, ao nosso redor, parecia envolto em uma atmosfera densa, quase elétrica, como se até o espaço ao nosso redor sentisse a carga do que havia acabado de acontecer. Ele manteve a mão em meu rosto por mais alguns segundos, seus dedos acariciando minha pele com uma ternura que me fazia esquecer de tudo ao meu redor. Abaixei a cabeça, sentindo o calor se espalhar pelas minhas bochechas, um rubor que eu não conseguia esconder. Sua voz quebrou o silêncio, baixa e convidativa. Vem comigo. Sem hesitar,
Peguei sua mão e deixei que ele me guiasse. Sua pele era quente e segura, o tipo de toque que transmitia confiança e me fazia sentir protegida. Em silêncio, ele me levou para fora do celeiro e seguimos juntos por um pequeno caminho que levava aos fundos da fazenda. Ali, em meio à luz suave do entardecer, surgiu diante de nós um antigo armazém. Sua estrutura de madeira desgastada parecia guardar segredos de anos passados, uma testemunha silenciosa da história daquele lugar. Cada passo que dávamos em direção ao armazém carregava uma sensação de antecipação, como se algo ainda maior estivesse prestes a acontecer. O sol já começava a se esconder atrás das colinas, tingindo o céu com tons quentes de laranja e rosa. Uma brisa suave dançava pelo ar, trazendo consigo uma sensação de transição, como se estivéssemos entrando em um universo que pertencia apenas a nós dois. Ele abriu a porta do antigo armazém e, com um gesto silencioso, me convidou a entrar. Lá dentro, o ar era fresco e impregnado com o aroma marcante da madeira envelhecida e da erva seca. O ambiente parecia suspenso no tempo, um refúgio onde cada detalhe sussurrava histórias. Enquanto ele fechava a porta atrás de nós, o espaço foi envolvido por uma penumbra mágica, com raios dourados filtrando-se pelas frestas nas paredes, iluminando partículas de poeira que flutuavam como pequenos vagalumes. Sem uma palavra, ele se aproximou e repousou as mãos sobre meus ombros. Seu toque era caloroso e firme, e quando nossos olhares se encontraram, algo invisível pareceu se desvanecer. Dúvidas, medos, qualquer hesitação que pudesse existir entre nós. Suas mãos deslizaram devagar pelos meus braços, até encontrar as minhas, seus dedos entrelaçando-se com os meus de forma que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Não havia pressa, nem exigências. Apenas a entrega ao momento, puro e genuíno. Seus dedos acariciaram os meus com uma suavidade que parecia ecoar seus pensamentos mais profundos. Cada movimento contava uma história, revelando uma intensidade silenciosa que ele parecia carregar dentro de si. Seus olhos tinham uma honestidade desarmante, algo que me fazia sentir vulnerável e, ao mesmo tempo, totalmente segura. Ele parecia mais humano, mais real, cada detalhe dele se tornando irresistivelmente atraente. Sem perceber, soltei nossas mãos e levantei a minha até seu rosto. Meus dedos traçaram a curva de sua bochecha, sentindo a textura quente de sua pele. Se você está gostando dessa história e quer se perder em mais narrativas tão intensas quanto essa, não se esqueça de se inscrever no canal agora mesmo. Aqui, cada história é uma experiência única. E não esqueça de deixar o seu like para nos ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Vamos juntos explorar mais desses momentos. Ele fechou os olhos por um instante, como se aquele toque fosse um alívio, uma pausa em meio a tudo o que carregava. Ali, naquela troca silenciosa, senti que tínhamos alcançado algo muito além de um simples encontro. Era uma conexão que transcendia palavras, uma comunhão de emoções que nos deixava expostos de um jeito inédito e irresistível. Com delicadeza, ele se inclinou em minha direção, e nossos lábios se encontraram novamente. Desta vez, o beijo carregava uma profundidade que me fez esquecer o mundo ao nosso redor. Era como se cada gesto, cada toque, estivesse repleto de sentimentos que não podíamos mais conter. Meu coração batia com tanta força que parecia ecoar no silêncio do armazém, uma melodia que apenas nós dois podíamos ouvir. Sem pensar, passei os braços ao redor de seu pescoço, aproximando-me ainda mais. Sentia o calor de sua pele, a firmeza de seu corpo e o abraço terno que parecia me envolver completamente. Cada segundo carregava uma infinidade de sensações. Cada toque reacendia algo que eu nem sabia que ainda existia dentro de mim. Era como se aquele momento fosse feito para durar para sempre, um instante único em que o tempo e o espaço deixavam de importar. Sua respiração se misturou à minha, e o tempo pareceu suspender-se ali, como se o universo tivesse decidido nos conceder um instante eterno. Tudo ao redor se desfez, deixando apenas nós dois, e a intensidade daquele momento, envoltos na serenidade, quase mágica do velho armazém.
Não saberia dizer quanto tempo permanecemos assim, presos em um mundo que parecia existir apenas para nós. Carícias suaves, murmúrios quase inaudíveis e olhares profundos que transmitiam mais do que qualquer palavra poderiam dizer. Era como explorar um território novo e desconhecido, guiados apenas pela força dos sentimentos que nos conectavam. Não havia pressa, nem intrusões, apenas o calor do momento que parecia transcender qualquer barreira. Quando finalmente nos afastamos, ele encostou a testa na minha, os olhos fechados, deixando-se levar pela paz daquele instante. Nenhuma palavra foi dita. Não era necessário. O som de nossas respirações, lentas e sincronizadas, preenchia o silêncio que nos envolvia. O ar ao nosso redor parecia carregar um pacto silencioso, um vínculo que, embora invisível, tinha uma força inquebrável. Permanecemos ali, entrelaçados, como se qualquer movimento brusco pudesse romper o encanto que havia se formado. Ele não se afastou imediatamente. Em vez disso, manteve a testa apoiada contra a minha, e o calor da sua pele, combinado com a profundidade de sua respiração, me envolveu em uma calma inexplicável. Cada detalhe daquele momento parecia se gravar em minha memória. A textura de sua mão na minha cintura, o ritmo das suas inspirações, o silêncio envolvente que falava mais do que qualquer som. Finalmente, ele abriu os olhos. O que vi neles me deixou sem palavras. Uma ternura profunda misturada com uma firmeza resoluta, como se ele tivesse encontrado algo que nem sabia estar procurando. Seus dedos subiram até minha bochecha, onde seu polegar traçou um caminho leve e quase imperceptível. Nunca imaginei sentir algo assim de novo, murmurou ele, sua voz baixa e carregada de sinceridade. Suas palavras reverberaram dentro de mim, porque de alguma forma eu sentia o mesmo. Algo havia mudado naquele instante. Algo que nunca poderia ter previsto. Ele não era mais apenas o homem discreto e reservado que eu conhecia desde que me mudara para cá. Naquele momento, ele era um ser humano completo diante de mim, com suas próprias dores, esperanças e desejos. E de alguma forma, estávamos compartilhando algo tão profundo que nenhuma palavra seria capaz de explicar. Ficamos ali, olhando um para o outro, cada um estudando o rosto do outro, como se quiséssemos memorizar cada expressão, cada detalhe, cada nuance. Havia uma compreensão mútua naquele silêncio, uma aceitação do que havíamos encontrado juntos, mesmo sem entender completamente a profundidade disso. Senti vontade de dizer algo, de tentar traduzir em palavras a imensidão do que estava sentindo, mas percebi que qualquer tentativa seria insuficiente. Escolhi o silêncio, permitindo que nossos gestos e olhares falassem por nós. Cada movimento, carregado de significados que dispensavam explicações. Com delicadeza, ele deslizou as mãos pelos meus braços, até que nossos dedos se entrelaçaram novamente em um gesto que parecia selar o que estávamos compartilhando. Com uma leve pressão, ele me guiou até um canto do celeiro onde uma manta estava estendida sobre alguns fardos de feno. Era como se aquele espaço tivesse sido preparado com cuidado, quase intencionalmente, para nos acolher. Sentei-me ao seu lado e, no aconchego daquele refúgio improvisado, deixei-me encostar nele. O calor de seu braço ao meu redor trouxe uma sensação de proteção, como se naquele momento nada pudesse nos alcançar. Olhamos para o telhado do celeiro, onde os últimos raios de sol se filtravam pelas frestas, criando um jogo de luz dourada que parecia abraçar o ambiente, envolvendo-nos em um brilho suave e reconfortante. Ele começou a acariciar minha mão, seus dedos traçando círculos lentos em minha pele. Cada toque era uma liberação de emoções, uma comunicação silenciosa que nos conectava ainda mais profundamente. Notei como nossas respirações estavam sincronizadas, cada inspiração e expiração fluindo em harmonia, como se nossos corações batessem em um mesmo compasso. Fechei os olhos e permiti que aquelas sensações me envolvessem completamente, entregando-me à paz e intensidade daquele momento sem reservas, sem questionamentos. Obrigado, ele murmurou de repente, sua voz baixa e carregada de emoção.
Abri os olhos e encontrei os dele, profundos e calorosos, transmitindo uma gratidão que ia além do que qualquer palavra poderia explicar. Era uma gratidão que eu também sentia, porque percebi que não era apenas eu quem estava transformada. Ele também havia encontrado algo ali, algo que parecia trazer nova vida ao que antes estava adormecido. Obrigada, respondi. Minha voz quase um sussurro, mas o suficiente para que ele entendesse. Seu rosto suavizou, e um leve sorriso curvou seus lábios, como se compartilhássemos a mesma certeza sobre o que aquele momento significava. Ficamos assim por um tempo que parecia infinito, imersos em uma tranquilidade tão profunda que o mundo exterior deixou de existir. O calor de seu corpo próximo ao meu, sua respiração constante e cada pequeno toque de sua pele contra a minha intensificavam a conexão que nos unia de forma tão natural e intensa. As palavras eram desnecessárias. Havia entre nós uma compreensão tácita, uma sintonia silenciosa que fazia com que tudo parecesse no lugar. Ali, naquele espaço isolado, encontramos algo único, algo que parecia transcender o tempo e o espaço. A luz dourada do entardecer foi dando lugar à escuridão à medida que o céu lá fora escurecia. Quando a noite finalmente envolveu o celeiro, a penumbra trouxe consigo uma atmosfera ainda mais íntima, onde o silêncio parecia falar ainda mais alto, e o contato entre nós se tornava a única verdade que importava. Ele acariciava meus cabelos com uma suavidade que parecia quase irreal, seus dedos deslizando lentamente por cada mecha, despertando em mim um arrepio que percorria todo o meu corpo. Sem perceber, inclinei-me em sua direção, atraída pela proximidade calorosa de seu corpo e pela segurança de seu abraço. Nossos rostos se aproximaram novamente, e na penumbra do armazém, nossos lábios se encontraram mais uma vez. O beijo foi uma continuidade natural do que havíamos começado, lento e intenso, como se cada segundo fosse alongado para nos permitir viver plenamente aquele instante. Senti sua mão deslizar pelas minhas costas, puxando-me para mais perto, e retribuí com a mesma intensidade. Cada toque, cada carícia de seus dedos parecia despertar sentimentos profundos, que há muito eu acreditava estarem adormecidos. A conexão que compartilhávamos ali transcendia qualquer explicação lógica, algo que não precisava de palavras para ser compreendido. O beijo ganhou intensidade, e sem trocarmos uma palavra, sabíamos que havíamos cruzado um limiar do qual não haveria volta. Mas naquele momento nada além do presente importava. Estávamos ali, juntos, naquele espaço íntimo e escondido, cercados apenas pelo silêncio e pela escuridão que agora pareciam nossas cúmplices. À medida que o beijo se aprofundava, senti como se todas as barreiras que eu havia erguido em torno das minhas emoções começassem a ruir. Suas mãos, firmes mas delicadas, percorriam minhas costas, criando um caminho que parecia acender cada parte de mim. Era como se o tempo tivesse parado e o mundo lá fora deixado de existir. Seus dedos desceram lentamente até minha cintura, enquanto eu me segurava em seus ombros, sentindo a força e a firmeza de seu corpo sob meus dedos. O toque dele misturava ternura e desejo. Uma combinação que me fazia estremecer e, ao mesmo tempo, me preenchia de uma calma inesperada. Com delicadeza, ele deixou sua mão subir novamente, traçando um caminho até meu rosto, que acariciou como se fosse algo frágil e precioso. Quando abri os olhos, encontrei nele um olhar de pura intensidade, uma mistura de admiração e respeito que me fez perder o fôlego. Ali, naquele instante, percebi que ele enxergava em mim algo além do óbvio, algo que talvez eu mesma tivesse esquecido. Fechei os olhos novamente, permitindo que cada toque e cada movimento se gravassem em minha memória como uma lembrança, eterna. O tempo parecia se dissolver, e na escuridão do armazém, sob as estrelas que começavam a brilhar no céu, éramos apenas nós dois, completamente sozinhos e ao mesmo tempo profundamente conectados. Ele me abraçou com força, e eu encostei minha cabeça em seu peito, sentindo as batidas de seu coração ecoarem em sintonia com as minhas.
Era como se nossos ritmos fossem um só. Uma prova da ligação que havíamos encontrado sem sequer procurar. Quando finalmente abri os olhos, encontrei os dele me observando com uma intensidade serena. Havia algo de indescritivelmente pacífico e ao mesmo tempo emocionante em seu olhar. Um brilho que capturava todas as emoções que havíamos partilhado. Ele acariciou meus cabelos novamente, seus dedos desenhando um padrão sutil e reconfortante, e um sorriso involuntário surgiu nos meus lábios, como se fosse impossível não sorrir diante daquele momento que parecia eterno. Senti como se ele estivesse me revelando uma parte de si que raramente compartilhava. Um lado vulnerável e genuíno que surgia apenas naquele espaço íntimo que criamos. Isso me faz sentir vivo. Ele sussurrou de repente, sua voz baixa e carregada de emoção. Havia uma sinceridade tão desarmante em suas palavras que por um momento me faltou o ar. Era como se ele tivesse colocado em uma frase tudo o que também se passava dentro de mim, algo que eu não sabia como expressar, até ouvi-lo dizer. Inclinei-me para ele, encostando minha testa na dele. E naquele contato simples, mas repleto de significados, percebi que não precisávamos de mais nada além disso. O silêncio ao nosso redor parecia falar por nós. Cada respiração, cada olhar, carregado de confissões que não necessitavam de palavras. O celeiro se tornou nosso, pequeno mundo, um lugar onde o tempo e o espaço pareciam se curvar para nos acolher. Eu acariciei seu rosto, sentindo o calor de sua pele sob meus dedos, e a textura que me conectava ainda mais à realidade daquele momento. Uma paz tomou conta de mim, uma tranquilidade que nunca havia experimentado antes, como se tudo o que eu sempre procurei estivesse ali, naquele instante com ele. Lentamente, nossos corpos relaxaram, entregues a uma calma compartilhada que parecia tão natural quanto respirar. Suas mãos percorreram minhas costas em um gesto reconfortante, enquanto meus dedos traçavam suavemente o contorno de sua nuca. A proximidade, o calor de seu abraço e a ternura em seus olhos me fizeram sentir inteira, completa, de um jeito que nunca imaginei. Ele me olhou profundamente, e um sorriso se formou em seus lábios. Era um sorriso que misturava doçura e um toque de travessura, uma expressão que me fez sentir viva, como se uma energia nova tivesse sido despertada em mim. Isso é algo que nunca quero esquecer, disse ele, com uma sinceridade tão pura que tocou o mais fundo da minha alma. Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de encontrar palavras que fossem à altura do que eu sentia. Sabia que aquele momento ficaria para sempre gravado na minha memória como um dos mais preciosos da minha vida, uma lembrança que eu não trocaria por nada. A noite continuava a envolver o celeiro em um manto de sombras suaves. O silêncio, ao nosso redor, era tão profundo quanto o vínculo que havíamos criado. Um tipo de conexão que não precisava ser explicada. Permanecemos ali, abraçados, deixando que a quietude falasse por nós. Naquele espaço envolto por escuridão e paz, senti que tínhamos encontrado algo único, algo que ninguém poderia tirar de nós. Espero que você tenha se envolvido nessa história tanto quanto eu ao compartilhá-la com você. Não se esqueça de curtir e comentar o que achou dessa narrativa. Sua opinião é muito importante. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite para fazer isso agora e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos episódios. Obrigado por estar aqui. E até a próxima.